Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Contenda com Jesus e convence-o a não dormir. Vou continuar nossos estudos, volume 2, capítulo 37. Continua sempre o mesmo, mas, especialmente esta manhã, estive contendendo com meu amado Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados, e eu que não queria. Quando no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios, que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento, via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Então, o confessor estava pedindo para ela, né, fazer essa obediência. E enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, eu não posso, porque é o Padre, a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Então Jesus: Bem, eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto comigo. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado, e eu parei dizendo: Quem sabe o que é este sono? Que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim, vamos sair juntos, de novo, entre o povo, e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que, possivelmente, ao menos, sob o flagelo, se arrependerão. O que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir, e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas com tudo isto, não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma de tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada e que eu pus a minha vontade nisso. Jamais seja, Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim e assim terminou. Então o confessor veio chamar ela para voltar para o corpo. É complicado esse negócio aqui. É um trecho, assim, bem complicado, sinceramente, né? Meu Deus, é muito delicado, né? Porque é volume 2, é começo, ele ainda está desenvolvendo todo um entendimento para ela, ele vai explicar muito para ela que ela precisa concordar com os flagelos, concordar com a vontade dele, com a justiça, mas ao mesmo tempo ela vive a virtude, ela vive a santidade das virtudes, que é a obediência. Então tá amarrada ainda na santidade das virtudes. E Jesus tem que ter paciência com ela, né? Nossa, que confusão, meu Deus, eu acho uma confusão esse trecho, né? Uma confusão terrível, que não bate muito com a vida na divina vontade, né? A gente na divina vontade, a gente não tem problema com Jesus. E a gente concorda com o castigo, né? A gente acha que o castigo é um meio de arrependimento, realmente facilitar o arrependimento das pessoas. E a gente quer mais que castigue mesmo, que as pessoas aprendam alguma lição, né, de parar de fazer um pecado. Então a gente concorda plenamente com Jesus, né, quem vive na vontade divina. Então é muito complicado esse negócio de misericórdia, da virtude, né, de não querer castigar. Então, assim, é bem delicado essa conversa da Luísa de não aceitar colocar a vontade dela nisso. Então, ela ainda tem a própria vontade, ela ainda tem o eu dela, a pessoa dela que ela não quer se sujar, não quer se ver,
né, envolvida numa coisa com Jesus tão importante, né, que é a justiça. Então é muito complicado. Mas esse trecho tem elementos importantes que ele revela algo muito interessante, né? Ele revela que ele ordena os demônios para que derramem as saraivas sobre, né, a cidade. Ele ordena os demônios, então os demônios trabalham para a justiça divina. Ele não chama os anjos para castigar, ele chama os demônios, né, que são anjos, claro. Mas ele chama os demônios para castigar o povo. Então ele ordena os demônios, então ele manda nos demônios. Então a gente fica pensando assim, nossa, os demônios de Jesus não chegam perto, eles não têm como chegar perto. Não, Jesus, vem aqui, demônios, eu mando em vocês. Eu sou o dono de tudo aqui. Vão fazer o serviço. Então, assim, eles são encarregados de fazer o castigo da justiça. Né? Por isso que lá no inferno o local é de Deus, o local é da justiça de Deus. O inferno, ele é de Deus, ele não é dos demônios, ele é de Deus. Foi Deus quem dispôs que exista o inferno para a justiça dele castigar. Então é Deus que está com a sua justiça no inferno, né, castigando eternamente. É uma revelação real da doutrina católica que a gente tem que entender. Eu já vi padre explicando sobre o inferno e ele explica claramente que o inferno é isso. Então, é uma doutrina católica que a gente tem que firmar bem na mente, tá? O inferno, a justiça é Deus. E é pro bem, não é mal. O inferno não é um lugar ruim. O inferno é um lugar bom. Ai, Aline, claro que não. É um lugar bom, aonde pessoas estão sendo punidas pela justiça de Deus, de uma forma justa, plenamente justa. Elas escolheram para toda a eternidade não viver com Deus. Então elas vivem sem Deus. E lá a justiça, né, castiga, vamos dizer assim, atormenta, que é justo, porque não existe um mundo sem Deus. Ah, mas existe. Então, Deus criou um local onde ele mostra, né? Que mostra que viver sem ele não presta. Então, é muito interessante, né? O castigo, o que significa o castigo eterno, né? O que é o inferno. Então, é bom você pesquisar padres falando sobre o inferno para que você possa ficar firme nesse entendimento da doutrina católica, tá? Então, é forte esse trecho. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com o meu amado Jesus, né? Contender é ficar brigando com Jesus, se opondo a Jesus, brigando com Jesus, reclamando com Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva como tem feito em dias passados e eu que não queria isso. Então ela está se opondo a uma vontade de Deus, né? E não pode fazer isso. Ah, mas é obediência. Pois é. E daí Jesus tem que obedecer a obediência que o padre fala para ela não aceitar isso e pedir para mandar os demônios embora, né? Então, que loucura. Então, quando no melhor desta contenda parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios, ele dava ordem aos demônios e ela ia fazer o contrário, ia desfazer as ordens dos demônios, né? Parecia que se preparava um temporal e dava ordem aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento, via que de longe me chamava o padre, dando-me a obediência de que eu fosse pôr em fuga os demônios. Então, desfazer o trabalho de Jesus. Que loucura é essa, meu Deus do céu? Como que o Deus dá um poder para os padres desse jeito de irem contra a vontade de Deus? Esse é o mistério desse trecho. Como? Que a obediência a um sacerdote, né? Deus ele vai e obedece. Deus, o Deus eterno, obedece ao sacerdote. Que poder é esse sacerdotal que Deus deu ao sacerdote para que possa? É muito grande esse mistério também, é bom a gente estudar essa doutrina católica, de compreender, né, qual o poder que o sacerdote tem, né? Que poder é esse? E Deus ele, né, permitiu aos sacerdotes. Tudo o que vocês escreverem na terra será escrito no céu. Tudo que vocês, né, tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. É um mistério. E Deus deu esse poder aos padres. E ele respeita, entendeu? Então é muito grande, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada.
Enquanto saí para aí, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás. E eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou. E tu sabes que eu e tu devemos ceder ante a esta virtude, sem poder nos opor. Tá vendo? Porque é uma ordem do próprio Deus, acima de tudo, né? Acima. Deus, até o próprio Deus tem que obedecer, né? À vontade do sacerdote, né? Que perdoa. O sacerdote perdoa. E assim ordenou os demônios que se fossem a lugares mais distantes. Então, aí Jesus, ele falou, tá bom, né? Aí ele fala, eu farei por ti. E assim ordenou os demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes a nossa cidade. Então e disse-me, vamos voltar. Então é muito importante entender esse mistério, né, dos padres poderem dar essa obediência a Jesus, o próprio Deus obedecer, né, uma lei que ele mesmo deu, do sacerdote poder ter esse poder de perdoar, né? O padre perdoou, então Jesus perdoa também. Muito grande isso, né? Mas é um perdão assim. O padre tem o poder de dar absolvição, e aí, né, a igreja tem o poder de dar indulgência. Olha só que poder que dá dos sacerdotes. A igreja tem um poder enorme nas mãos, gente. A gente tem que valorizar isso. Ele não tira esse poder da igreja de dar indulgência, de dar absolvição dos pecados. Uau, isso é muito grande. Ah, então a igreja pode, de repente, uma pessoa que não deveria estar no céu vai estar no céu por causa que a igreja, né, deu indulgência para ela, mas ela precisa acreditar. Se ela não acredita, também não adianta. Entendeu? Mas ele está falando aqui que vai expulsar, que ele vai mandar os demônios, as pessoas não tem nada a ver com isso, ué. Não tem ninguém precisando acreditar, mas o padre acredita. A Luísa acredita e ela vai e faz. Então, assim, mas é as pessoas claro que depois vai ter o julgamento particular delas. E no julgamento particular delas, elas mesmas, entendeu? Esse que é o detalhe. Elas mesmas vão saber a verdade, elas mesmas vão ver aonde elas, né, onde elas cabem, onde mostra a fé delas. É ali que define realmente tudo. Então, enquanto elas estão na terra e acontece as indulgências, acontece as absolvições de pecado, não quer dizer que Deus está deixando de castigar ou deixando de fazer a justiça dele. Ele está dando só um tempo para a pessoa, mais um pouco de misericórdia e tempo para a pessoa se converter. Mas na hora do juízo particular de cada pessoa e até dos próprios padres, ninguém escapa. E a verdade virá à tona. E aí nada, não se perde a justiça. Entendeu? A pessoa só ganhou tempo e aí ela tem mais tempo para poder se converter, mais tempo. Então é uma graça que Deus dá através da igreja. Mas não quer dizer que a igreja tem o poder de anular, né, a justiça. Não tem como anular. A justiça nunca vai ser, né, deixada de existir. Vai sempre. Porque a própria pessoa, diante do seu juízo, ela mesma quer a justiça de Deus. Ela não sobe ao céu se não estiver purificada. A igreja não tem poder de purificar a alma, como é feito no purgatório, a justiça faz. A igreja ameniza para que, de repente, a pessoa, né, possa receber aí a graça. É um mistério muito grande, né? Mas tudo depende da disposição da alma. Sempre a disposição e a liberdade de cada alma é o que conta definitivamente no juízo particular das almas. Então, não atrapalha o trabalho que a igreja faz, nunca vai atrapalhar a justiça de Deus. Isso é importante a gente entender. Então, assim voltamos eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar. Tão estranho, né? Jesus queria dormir, dizendo que estava muito cansado. E eu parei dizendo, mas quem sabe o que é este sono? Né? Que se ele dorme, ela acredita que daí cais, acontece problemas, né? Quando Jesus dorme, né? As coisas desandam na terra. E além disso, que bonita obediência me fez fazer porque quer dormir. Então, não entendi essa parte. Que bonita obediência me fez fazer porque quer dormir. Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo? Tá, porque ela tem que voltar. Vamos voltar para a cama.
Agora, se vamos voltar, então vamos ficar juntos, vamos, né, vem fazer o que eu tô pedindo, tal, né? Aí ela fica desagradada porque ele quer dormir, ela não deixa ele dormir. Aí ele fala: então tá, gostaria de te contentar. Façamos assim: vamos sair juntos de novo entre o povo, e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente ao menos sobre o flagelo se arrependerão. O que você quiser deles, e aqueles que são menos necessários para punir, e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. Aí ela fala: ah, legal, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas com tudo isto, eu não posso fazer o que me dizes, não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. Então, eu acho assim que é complicado, ela não tem o conhecimento ainda, ele está dispondo para ela uma situação para que ela depois entenda que ela vai ter que abrir mão das virtudes, né, dessa preocupação de olhar para si mesma e só fazer a vontade de Deus depois, e ela tem que abrir mão de si totalmente, né? Daí vai explicar isso para ela, né? Então é um momento aqui em que ela toca a sua vontade própria, que ela entende que ela tem uma vontade, né, de que ela tem uma oposição a Deus, e depois ela vai ter que abrir mão da virtude conscientemente, a santidade das virtudes, ela vai ter que abrir mão conscientemente para poder entender que tem uma santidade maior do que a santidade das virtudes. E aí ele vai começar a falar para ela da santidade das santidades e blá blá blá, mas vai demorar um pouco, né? Ele tem que preparar todo o terreno para depois ela entender o que que é a santidade divina. Por enquanto, ela vive a santidade humana, né? Mas ela tem que viver muito bem a santidade humana, entender muito bem para poder renunciar a essa santidade humana com consciência e com liberdade voluntariamente, né? E assim é o que a gente percebe. Amém? Por enquanto é isso. Em Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Deus abençoe e até mais. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, fique à vontade. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te abençoo. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados, e eu que não queria, quando no melhor desta contenda parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazer-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante essa virtude sem poder nos opor. Então, nesse momento aqui, como foi explicado, né, como está no início ainda, a Luísa ainda está nesse processo de entendimento, né, de conhecer também, até mesmo de que Deus, assim, permite que no início humano da criatura fale para que ela também saiba conhecer esse humano para descartar ele fora, né? Como a gente estava falando até ontem sobre isso, né? Às vezes Deus permite que naquele momento você vive uma situação e o seu humano apareça, para depois você perceber esse humano, mas aí você vai e não querer ficar com esse humano, mas ficar com Deus, com o divino, né? Então a Luísa também estava percebendo que Jesus vai, ela tem essa realidade que ela não, podemos dizer assim, não largava o osso, né? Não queria participar na justiça, não queria concordar com a justiça de Deus, não queria ver as criaturas sofrendo, queria ela sofrer no lugar. Ela ofereceu o sacrifício dela, ficar lá crucificada, né, como uma vítima, mas ela não queria que ver o sofrimento, ela não queria pôr a mão dela nisso, né? E ela tinha que largar o osso também dessa visão de não querer pôr a mão nisso, de não querer concordar com a justiça, porque não tem isso de concordar com Jesus 50%, né? É total. Então, ela também vai ter todo esse processo em que ela vai ter que abrir mão disso.
em que Jesus vai levando ela, mas ela precisa ter consciência do que ela tem que abrir mão, ela precisa ter consciência do quanto a justiça de Deus é perfeita e necessária. E a consciência de como o humano é complicado, né? Porque o pensamento humano, o jeito humano de ver as coisas, de ficar com muita dó, né? Das criaturas, é muito diferente da forma de Deus ver, e que essa dó não ajuda, né? Então, é muito interessante, né? Que Jesus tem toda uma paciência para formar a alma, né? Então, aqui nesse caso, é muito interessante essas informações sobre os castigos, né? Porque tudo que acontece na Terra é Deus quem faz, é tudo Ele. Seja a vontade querida dele ou permissiva, mas tudo está no regime dele. Não tem nada que aconteça que está fora dele, né? Então, igual estava sendo falado na escola sobre isso, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Então, você fala assim que tem uma situação assim que é o mal que está dominando mesmo. Você não pode dizer isso, porque os próprios demônios, quando eles atuam na Terra, fazendo seus estragos, é só dentro do que Deus permite. Eles são também regidos por Deus e são instrumentos. Instrumentos para realmente pôr a mão na sujeira, né? Porque é eles que fazem o trabalho sujo, né? Deus não manda os anjos fazer, não. É os demônios que vão fazer esse trabalho sujo aí de mandar os flagelos, como ele está falando aqui, que são essas chuvas de granizo, ou seja, mexe com a natureza, né? Tudo que refere à natureza, né? Hoje em dia a gente está vendo tanta coisa, né, acontecendo, igual a gente está vendo esse incêndio que está acontecendo em Los Angeles, né? Em Califórnia. Então a gente está assim vendo que isso é flagelo. E a gente não fica discordando de Jesus. A gente sabe que a justiça de Deus é pro bem do homem. Quantos trechos no livro do céu Jesus fala da justiça? E ele foi revelando isso para Luísa aos poucos. E a gente já vai vendo, né? Então, e concordando. Então, a justiça de Deus é pro bem, porque Jesus fala que se não tocar a carne do homem, o homem pode ficar pior. O homem pode chegar a um grau de não conseguir nem ter conserto. Então, assim, a justiça é necessária e a gente não discorda dela, né? Não se opõe a ela, né? Não fica lá rezando e falando, ah, seu céu, os demônios que o senhor mandou e deu ordem para eles ir lá e meter fogo naquelas florestas lá, a gente vai rezar aqui e pedir que esses demônios agora se afastem. Não, né? A gente pede que seja feito a vontade de Deus, a gente quer a vontade de Deus. A gente sabe que se aconteceu é a vontade de Deus. E tem um para quê, tem um bem ali, sempre tem um bem, né? A justiça de Deus não tem sujeira nos atributos de Deus, não tem um atributo de Deus bonito e um feio. Tudo que é de Deus é bom. Deus é bom, Deus é puro amor. Então tudo é amor, né? Então a gente vive concordando com Deus, né? Vive compreendendo, tomando consciência e querendo o que Deus quer, porque a gente vive pelo que Ele diz dessas coisas. Quando Ele fala da justiça, o que que Ele fala da justiça? Quais são os frutos da justiça? Entende? Para que da justiça? E se o homem não passar pela justiça, como ele vai valorizar a graça? Como ele vai valorizar os bens que Deus deu? Como ele vai amar a Deus? Se ele não passar pela justiça, como que ele vai cair em si, né? Como que ele vai ter essa consciência verdadeira, né? Então é muito interessante, né, esses atributos de Deus. Então, aqui é interessante também como está sendo falado sobre o poder dado ao sacerdote, né? Porque Jesus não foi acima do confessor falando, não importa o que o confessor está falando, não pode mandar os demônios embora, não. Porque eu que uso deles, é eu que pus eles lá como instrumento lá, eu que estou deixando eles castigar. Esse é um instrumento da minha justiça, não tem nada que demônio faça que escape do meu olhar. Demônio não tem poder sobre nada, né? Só tudo foi a permissão de Deus. Eles não têm poder mesmo. Eles não tem nada que você fala assim, tá no controle do demônio. Nem o inferno. Você não pode falar que o inferno. Você não pode falar assim, ah, o inferno foi criado pelo demônio. Não tem nada que o demônio criou. Não tem nada que realmente ele é o dono. Ele até engana, né? Muitos acham que o inferno é o lugar que o demônio governa e não sei o quê. Ele é um Zé Ninguém, né? Então, é a justiça de Deus que administra tudo, né? Então, não tem um lugar que não tenha Deus, não tem um lugar que seja de Deus. Então, se é a justiça de Deus, como que a gente vai falar que o inferno é um lugar mau, uma sujeira, assim, nesse sentido, né? No sentido, assim, de que
algo sujo que os demônios que criou, os demônios que governam, os demônios que dominam, né? Sabe por quê? Porque no inferno existe a verdade. A verdade da vida sem Deus. É um lugar que Deus mostrou como que é a vida sem Ele, como que é o ser humano refém de si mesmo, né? Se autodestruindo. O ser humano que buscou a si mesmo, né? O ser humano que quis uma realidade sem Deus. E aí ele tá vendo o que lá? A verdade. Não é possível viver sem Deus. E o que esse pensamento de viver sem Deus gera? Porque a verdade reina no inferno, porque todos que estão condenados, eles estão vendo a verdade, eles estão vendo as graças que eles abriram mão, o amor que eles não aceitaram, o quantas oportunidades que estiveram na vida, que Deus deu para eles e eles negaram. Então, se é um lugar onde a verdade está aparecendo, e a justiça, a verdade é filha da justiça, como fala no livro do céu, né? Tá ligada à justiça. Então, como que vai ser um lugar, que não tenha luz, assim, né? Onde tem a verdade, tem luz, porque a verdade que eles estão vendo lá, eles estão vendo a verdade, qual que é a verdade que eles declaram, né? Que não tem lugar, onde não existe um lugar, uma realidade que você possa viver sem Deus e criar o seu próprio paraíso, porque se o demônio engana eles falando, o inferno é o nosso próprio paraíso, né? Aqui é eu que mando, vocês vão ter todos os prazeres aqui, viver livre de Deus e de seus mandamentos. É uma mentira, porque não existe isso, né? Não existe uma vida sem Deus, porque tudo é Deus. E o inferno é a prova viva também disso, de que não existe uma realidade sem Deus. E quando o ser humano quer uma realidade sem Deus, o que que ele vai encontrar? É só tormento. Então é o tormento do inferno, é a própria justiça que castiga a pessoa pela verdade. A verdade é o tormento da pessoa. Mas quem traz essa verdade? Quem ilumina? Quem rege? Quem regula até as penas lá do inferno? Não é demônio, é Deus, né? Tem a justiça de Deus que controla até as penas de cada um. Então já Jesus dá essa ordem, né, para os demônios fazer esse trabalho sujo, né? Que é permitir, né, esses flagelos aí, essas granizadas, essas destruições aí, usando da natureza, né, dos elementos para castigar os seres humanos, né? Mas aí o confessor dá a ordem de ela fazer calar, né? Pedir para calar os demônios, para que eles não façam mais mal às criaturas, né? E o interessante é que Jesus vai e, por ser obediência, ele vai e obedece o próprio Deus. Não, ele não vai contra aquilo que ele instituiu, sabe? Porque quando ele instituiu o sacerdócio, ele deu a potestade sacerdotal, né? Que é um poder que a pessoa tem de representar o próprio Jesus. Então, quando o confessor está, né, nessa posição, ele está representando o próprio Jesus, né? Então, ele não anula aquilo que ele faz, porque foi a vontade divina que instituiu o sacerdócio. Foi a vontade divina que, nos atos de Jesus, né, que formou os apóstolos e instituiu o sacerdócio. Então, assim, ele não, seria contra, não é só, né, ele não está obedecendo a uma virtude nesse caso. Não é uma virtude, simplesmente, é a vontade dele, né? É interessante isso, né? Na figura do sacerdote, né? Na unção que o sacerdote tem, né? De ele ter esse papel não de anular a justiça, como está sendo falado, não de impedir que as criaturas sejam castigadas. Quando o sacerdote atende a confissão e dá absolvição, ou vai até o doente e faz os sacramentos, né, finais ali, não quer dizer que está livrando a pessoa da justiça, porque o que, que vai ter no julgamento particular dela? A própria justiça, a verdade. E mesmo que ela receba o sacramento, mesmo que ela receba aquela graça para dar para ela uma força, para dar para ela uma purificação, a forma com que ela vai usufruir daquilo vai depender do coração dela, né? Vai de como está sendo falado, vai depender se ela está realmente de coração ali, porque se a pessoa pegou a indulgência como uma coisa assim, sem amor nenhum, se ela, a indulgência para ela é só um acúmulo é como se fosse assim, é, uma licença para passar no céu, né? Como se fosse uma coisa assim, sem valor, que ela não tá de coração, né? Ela não tem um coração realmente que ama a Deus. Ela só quer assim, a mentalidade dela é só assim, eu quero escapar de sofrimento, eu quero escapar de penas, por isso que eu quero a indulgência. Então, não é uma busca assim, porque eu quero viver na graça por amor a Deus, não é uma questão de querer aproximar mais de Deus, não, porque eu quero ficar com Deus. Às vezes, se no coração dela não é um sentimento de querer ficar com Deus, mas mais um querer se safar, é mais uma preocupação consigo mesma, né? Então todos serão pesados nessa verdade.
né? Porque cara a cara com Deus vai ser pesado nessa verdade. Então, a justiça de Deus vai acontecer de qualquer jeito, né? Então, naquele momento, se os flagelos foi suspendido, porque o confessor deu essa ordem, não quer dizer que a justiça de Deus não foi cancelada, né? Ao contrário, a misericórdia entrou ali dando mais tempo para essas pessoas, né? Mas se elas mesmo assim não mudarem, aí, meu Deus do céu, né? A gente vai ver mais trecho para frente, que Jesus fala, o homem não muda. Quanto mais bem faz para eles, pior ele faz. Quanto mais misericórdia, parece que eles estão cuspindo na misericórdia. Chegou uma hora que nem o confessor pode também não, né? Porque aí estaria fora da vontade de Deus, porque não seria um bem para o homem, não seria uma coisa que produzia os frutos, né? Que o ser humano precisava. O homem estava ficando obstinado. Então, tem momentos não, que Jesus fala, basta que a justiça caia em peso mesmo, né? Então não é que eles são contra a justiça, tira a justiça de Deus, você pode amenizar, pode dar tempo para a pessoa, entende? Mas de qualquer jeito, se ela não abrir, a justiça de Deus é pior ainda, né? Porque se ela não, aquela graça dela ganhar tempo é tão importante que se ela jogar aquilo fora, pesa mais ainda. Então é muito sério, né? Aí ele vai falar que então Jesus, bem, eu farei por ti, porque ela é filha, tá vivendo a divina vontade. E assim ordenou os demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora, tá vendo? Deu um tempo. Não quer dizer que tirou o decreto, quer dizer que deu uma amenizada, quer dizer assim, que deu uma chance, né? Não tocasse as terras pertencentes à nossa cidade. Ele não disse nunca vai tocar, nunca, 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 nunca. Esse lugar aqui vai ser sempre preservado, nunca, nunca, nunca vai acontecer nada, não. Ele disse por agora, então estava dando tempo, estava dando oportunidade. Mas se essas pessoas não se converterem, aí vem pior. Então, depois disse-me, vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado, e eu parei, dizendo: Quem sabe o que esse sono? E queres fazer? Então a Luísa tem muito essa coisa assim de ficar vigiando Jesus para não deixar ele chegar nela. Ela põe muito, ela tem muito ainda aqui, você vê muito claro a vontade dela, né? Ela tem coisas assim que ela como se prestasse atenção nele para que ele não fizesse o que ela não quer que ele faça. Mas não existe isso, né? Então ele vai levar ela a morrer para isso, né? E a não colocar a própria vontade. E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir, isto é, quanto me ama e que quer me contentar em tudo, quer dormir? Toma, pois, basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre o povo e aqueles que vimos que é necessário punir por suas tantas ações infames e que possivelmente, ao menos sob o flagelo, se arrependerão, o que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigues, eu o libertarei. E também aqui Jesus quer também que ela veja, para ela ter consciência do que está falando, porque para ela ver o grau também de como que tá as criaturas, que não é à toa que Jesus quer castigar. Pra ela ter a consciência assim, né, que o ser humano tá aprontando, para ela não ficar nessa inocência, né? E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas com tudo isto não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando eu vi que tal pessoa ou aquela outra foi castigada e que eu pus a minha vontade nisso? Então, é ter que abrir mão disso. Vai ter que abrir mão dessa visão, porque assim, quando ela não quer pôr a mão nisso, como ela sente assim, que responsável por fazer alguém sofrer. Ela tá pensando nela, né? Ela não tá vendo que aquele sofrimento não é uma purificação, um bem.
Então, é aprender a ver o bem em tudo que Deus faz, né? E a gente não pode nunca virar para Jesus e falar assim: Jesus, eu não quero pôr a minha mão nisso aqui. O senhor está me mostrando um vídeo, o pastor tal que fez pecado tal. Aí o senhor quer me mostrar lá, vamos lá ver o que essa criatura está fazendo, está falando. Eu não quero pôr a minha mão nisso, Jesus, eu não quero pôr a minha mão nisso aqui. Eu não quero ver, pôr meus olhos nesse vídeo, eu não quero prestar os meus ouvidos para escutar esse conteúdo, né? Eu não quero. Não existe isso, entendeu? O segredo é o nada. O não existe. A gente não vive para nós. A gente não pode buscar também a vida com Jesus. Não é uma vida que satisfaz os nossos gostos. Não é uma vida em que você não diz para Jesus o que ele deve ou não fazer, o que é bonito e fazer, o que não é, o que ele pode te pedir, o que ele não pode te pedir. Ó, isso eu não quero ver, Jesus. Eu só quero ver coisa bonita da divina vontade. Eu não quero ver vídeos feios como esse aqui que está sendo contado aqui, não. Eu não quero ver essa fofoca desse pessoal aqui, não. Eu não quero pôr meu olho nisso, eu não quero pôr a minha pessoa nisso. Não existe isso, né? Então, a gente é um nada, né? E a simplicidade é justamente isso. Você vê tudo e não se contamina, porque você está fazendo a vontade de Deus, né? Então você não pensa em você mesmo, você pensa na glória de Deus, você pensa no propósito de Deus, né? Você pensa além, né? Deixa eu ver mais o que que eu posso falar. Então é complicado isso aqui, é muito complicado essa parte, mas ela ainda não tem essa consciência, né? É igual a gente vai caminhando e vai tomando consciência das coisas, entendeu? A gente vai tomando consciência das coisas. Sabe por quê? Porque é interessante ele chamar ela para ir ver, para ela mesma avaliar, né? O comportamento das pessoas, ela mesma fazer essa avaliação é muito importante porque ela, quando Jesus fala que tem que castigar as criaturas, ela não vê o problema em Jesus, fala assim, Jesus, o senhor tá nervoso demais, para com isso. Não, para ela entender que não é brincadeira. E para ela entender que aquele castigo vai ser melhor para aquela pessoa do que se deixar do jeito que ela tá. Que para ela ter consciência do que está acontecendo com o ser humano. Ela precisa ter essa consciência também. Para ela entender, para a gente entender o propósito de Deus e concordar com Deus, a gente precisa ver a resposta que o homem está dando também, compreender o lado, né, do que Deus fala em relação ao ser humano. Entender que você não vai dar razão para ele se você não ver, né? Se você não olhar. Então, quando Deus permite que a gente veja, que a gente veja os vídeos, que a gente até entre mesmo na cabeça dessas pessoas e veja o que se passa na cabeça dessa criatura, quando você vê o grau de loucura que ela está, mais ainda você vai desejar que Deus faça o que for possível para tirar a pessoa daquele labirinto, para tirar a pessoa daquela escravidão. Quanto mais doente você perceber que o ser humano tá, mais você vai querer o remédio para ele, mais você vai querer a cura para ele, entendeu? Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 37. Contenda com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados, e eu que não queria. Quando no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal, e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me obediência de que fosse pôr em fuga os demônios, para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude.
sem poder nos opor. Então Jesus, bem, eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. Eu parei dizendo: Quem sabe o que é este sono? O que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isto é o canto me ama e que me quer contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois. Basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre o povo. E aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente a menos sob o flagelo se arrependerão, o que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E aqueles que são menos necessários para punir, que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E ela: Senhor, agradeço-te pela tua bondade, ao querer contentar-me. Mas contudo isto não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvi que tal pessoa, aquela outra, foi castigada e que eu pus a minha vontade nisso. Jamais seja, ó Senhor. Depois veio, confessou para me chamar em mim mesma e assim terminou. Meu Deus, é muito complicado realmente entender esse trecho. Porque a gente vive só falando que é tudo a vontade de Deus e eu aceito a vontade de Deus, eu só quero o que Deus quer. E na santidade divina, né? A gente não se opõe a nada que Deus quer. E aqui está falando justamente de uma contenda, de brigar com Jesus, de se opor à vontade dele. Então a gente fica assim, parece que não encaixa na nossa cabeça, é muito estranho. É muito estranho, né? Que a gente está tão assim, focado no contrário, né? Em só fazer a vontade de Deus e aceitar tudo, tudo, tudo. E saber que tá junto com ele fazendo tudo, tudo, e aceitar o que ele fala, e a palavra dele te domina, assim, né? A vontade dele é o que te domina a sua vida. Então você não se opõe, mas aí a gente tem que entender o contexto, né? Tá no volume 2, ela tá na santidade ainda das virtudes, vivendo a santidade das virtudes. Aí ele fala, né, que consumou nela a santidade das virtudes. Então a gente tem que entender isso. Mas aí tem elementos aqui importantes para a gente entender sobre essa questão que é que Jesus ordena aos demônios que façam o flagelo, né, o castigo. Ele ordena aos demônios que castiguem. Isso é muito interessante. Entender isso sobre a justiça de Deus, o inferno, né, o que é o inferno. E até ouvir, aprofundar nesse tema, né, hoje, ouvir, ouvir lá o vídeo que a Aline colocou do Padre Douglas sobre o inferno, para entender esses detalhes aqui muito interessantes que ele falou e entender também a questão da obediência, do próprio Deus obedecer o sacerdote. Isso é um mistério profundo, né? É um mistério. Meu Deus, vamos ler de novo. É um mistério. O poder que é dado ao sacerdote. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com o meu amado Jesus, que é brigando com ele.
discutindo com ele, se opondo à vontade dele. Ele quer uma coisa e ela quer outra e ela está em oposição. Ela está em oposição à vontade dele, que quer castigar, em oposição à justiça. Ela está se opondo à justiça. Deus está querendo castigar. E ela tá se opondo à justiça. E assim, o que vem no meu coração agora, da gente lembrar também do estado dela de vítima nesse momento. Que nesse momento aqui ela tá como vítima. Ela tá como vítima, ela tem esse papel de vítima. E aí lá no volume 12, eu acho que é no volume 12, que ele fala para ela, vem em minha vontade. Tipo assim, vem agora, ele foi formando ela para ela viver na divina vontade. Aí tem um trecho que ele fala assim, vem viver em minha vontade, fica na minha vontade, no volume 12, que ele fala sobre isso com ela. Então, nesses primeiros volumes, a gente vai ver muito ela se opondo à vontade dele, à justiça. Ela se opondo à justiça, se colocando na frente da justiça para poder, ela se colocando ante a justiça como vítima e recebendo nela os sofrimentos para poupar as criaturas. Só que aí ela, ela, ela entende assim, Jesus tem que muitos momentos a gente vê ele falando para ela assim que ela como vítima, ela se coloca diante da justiça para libertar as criaturas dos castigos, mas dos castigos eternos e não dos castigos temporais. Aí ele explica para ela isso várias vezes. Você coloca ante a justiça, mas você não vai me superar não, porque ele também se coloca ante a justiça para aplacar a justiça e nos libertar dos castigos eternos, mas os castigos temporais, Jesus não livrou a humanidade dos castigos temporais do que acontece aqui na Terra. Ele como vítima, a vítima por excelência, que se oferece para aplacar a justiça, para expiar os pecados. Ele, como vítima, para expiar os pecados, livra, nos livra dos castigos eternos, da morte eterna, mas não dos castigos temporais, das coisas que acontecem aqui na Terra, dos sofrimentos aqui na Terra. Aí ele fala, o sacrifício dele não liberou a humanidade de sofrer aqui as consequências de suas próprias escolhas. Aí ele fala, e justamente sofrer essas consequências é um meio para as pessoas se arrepender. E ele fala isso várias vezes para ela, porque ela quer com o sofrimento dela, com o sacrifício dela, com a oposição que ela faz como vítima, que ninguém sofra nada aqui na Terra. Libertar as criaturas das coisas da terra, dos castigos eternos, de fome, de guerra, de, de, de terremoto, de doença, de coisas que são passageiras no corpo, que são coisas que atingem o corpo, que atingem a carne, que atingem o corpo mortal. Claro que ela quer tudo, ela quer liberar todo mundo, de tudo, dos castigos eternos, de tudo também. Mas ela fica querendo não que ninguém sofra nada, que ninguém sofra nada, 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 nada. Aí Jesus explica para ela, o meu ofício de vítima também, o meu sacrifício como vítima não liberou das pessoas sofrer aqui na terra, e justamente o sofrimento aqui na terra, o homem vê as consequências das ações dele, faz essas pessoas se arrepender. Então você tem que aceitar. Então ele também foi trabalhando isso nela muito nos primeiros volumes, dela aceitar o castigo aqui na Terra.
Então, ela está se opondo nessa contenda à vontade à justiça divina, que quer castigar a vontade de Deus, que é a vontade de Deus. Ele queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados. E eu, que não queria. E eu que não queria. Quando, no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Então é o que foi explicado, né? Os demônios, Deus dá ordem aos demônios para destruir com o flagelo do granizo vários lugares. Os demônios são ministros como se fossem, eles são os executores da justiça. Deus quer castigar e usa deles para castigar. É um mistério, porque a gente pensa realmente, como foi falado. A gente pensa, não, Deus, Jesus nem chega perto, não fala com eles, é assim, tipo, não tem contato com eles. E aqui nesse trecho está muito claro, ele ordena, ele manda neles. Ele ordena os demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Ele que ordena. O inferno é é o lugar da justiça de Deus. Não é um lugar que não pertence a Deus. Então é isso aí que é complicado, né, a gente entender. A gente se debruçar sobre esse tema, entender o que a doutrina fala, os padres falam, eles explicam. É o lugar da justiça de Deus, não é um lugar à parte que não tem, que Deus não, que não está, é um lugar que não tem, tipo assim, não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Ele está com a justiça, o atributo da justiça. É a justiça de Deus, o inferno é a justiça de Deus. É um lugar que é, é um lugar da justiça. É onde não tem a, é onde só está a justiça de Deus. Não é um lugar onde Deus não está, é onde está, onde Deus, mas não é Deus assim. Ai meu Deus, é complicado explicar. É o lugar da justiça de Deus. É o lugar que a alma sente o que é a consequência da escolha dela de ter rejeitado a Deus, de não querer Deus. A pessoa não quer Deus, ela não quer Deus, então tem um lugar para ela ficar. Ela não quer Deus, ela não quer. Imagina que seria também, que falou assim, é um lugar é um lugar de bondade. Porque imagina, gente, uma pessoa não quer ficar com você e ela ser obrigada a ficar perto de você eternamente. Que tormento. Que tormento. Você não quer uma pessoa, você não quer, não quer, você não quer. Tem um lugar especial para quem não quer ficar com Deus. E ficar na presença dele, se ela não quer, é um tormento também. Então, é um lugar que Deus criou para as pessoas que não querem ele, que não querem ficar com ele, que não amam ele, que não que se vive em oposição a ele constantemente, vive em oposição a Deus, tem uma vontade que é totalmente oposta à de Deus. Nesse momento eu via que de longe me chamava o confessor. Aí fica mais complicado ainda, Senhor. De longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Então, assim, aí é muito complexo, né? Jesus ordenou os demônios para ir para fazer o flagelo, para destruir com o flagelo do granizo vários lugares. Ele ordenou. É a vontade dele que quis, que ordenou. Aí vem o confessor e fala para ela
dá a ordem contrária para os demônios, para ela falar para eles não irem, sendo que Jesus falou para ir. E ela vai contra o que Jesus falou, totalmente contra. E ordenar os demônios para não ir. E Jesus falou, vai. E ela, não, não vai, não vai, não vai. Volta, volta. Ela estava indo, né? Ela estava indo ordenar os demônios, falar com os demônios para não ir destruir com flagelo de granizo as cidades. Aí Jesus interceptou ela no caminho, tipo assim, né? Onde você tá indo? E Jesus falou, onde você tá indo? Aí Jesus veio e disse, enquanto saí para aí, Jesus veio ao meu encontro fazendo-me voltar. Ele falou, volta, volta, não faça isso. Volta. Aí ela falou, mas é a obediência. Eu não posso, porque é a obediência que me ordenou. E tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Aí Jesus fala, pode deixar que eu mesmo vou falar para eles não ir, para ir mais distante, para ir para outros lugares, que não seja aqui a nossa cidade. Então ela não foi, né, fazer o que Jesus mesmo que ordenou eles a ir para mais longe. E assim ordenou os demônios que se fossem a lugares mais distantes, e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade, por agora. Vamos voltar. Aí ele disse, vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. Eu parei dizendo, quem sabe o que é este sono que queres fazer? Ela já falou assim, ele vai ficar, ele vai descansar e o negócio vai desandar, porque ele dormindo vai ficar tudo desordenado. Vai acontecer o granizo, não sei, né? Tipo assim. E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Porque quer dormir. Não mandou a gente voltar para a cama, mas é porque ele quer dormir. Isto é o quanto me ama e que me quer contentar em tudo. Quer dormir? Durma, pois, basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então ela pensa, que ele vai dormir, mas vai deixar os flagelos acontecer. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse, minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos, de novo entre o povo. E aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente a menos sobre flagelo se arrependerão, que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir, e que você não quer que o castigue, eu os libertarei. Então ele falou, vamos entre o povo e vamos ver aqueles que são mais infames e castigar para ver esses castigos os façam arrepender. Aí ela, não consigo, não consigo. Ela não conseguia colocar a vontade dela quando Deus queria castigar. Ela não conseguia colocar a vontade dela no ato de Jesus castigar, porque na divina vontade, na santidade divina, é tudo. É tudo, é sua vontade em tudo que Deus faz. É tudo que Ele faz, você está fazendo junto. Você concorda com tudo, a sua vontade e a de Deus é uma só, quando você vive na santidade divina. A nossa vontade com a de Deus é uma só. A sua é uma gotinha no oceano que é a dele, mas é uma só coisa. Essa gotinha se perde no oceano. A sua vontade se perde na de Deus e você não se opõe a nada, nada que Deus quer. Nada. Então, não só quando Deus quer acalentar as pessoas, não é só nos atos de misericórdia, de bondade, de justiça também. Você concorda com o inferno, você entende o propósito e concorda que exista o inferno e não se opõe. Você concorda com os castigos, você concorda que Deus castiga, você concorda com os castigos que acontecem aqui na terra e os castigos eternos.
E o purgatório, e você me fala, eu não queria que existisse o purgatório, eu me oponho, eu não quero, eu não consigo nem pensar em concordar com o purgatório, em concordar que existe o inferno. Então, a gente não fica assim. Então, por isso que a gente entende, né, usa a inteligência para compreender. E quando a gente usa a inteligência para compreender a justiça de Deus, e ele fala muito sobre a justiça dele no livro do céu, para nos mostrar ela e ver que tudo é amor, que a justiça dele também é amor, que não é só a misericórdia que é amor, a justiça também. Deus é amor, ele todo. Ele não é mau, ele não tem nada de mal nele, não tem nenhum defeito. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender a justiça. Mas quando a gente entende, quando ele explica, mostra, ele vai clareando a nossa mente para entender e ver o amor na justiça. E ver só amor. Só amor. A gente só vê amor de Deus na justiça. Mesmo no inferno. Mesmo no inferno. Mas é um processo, né? Mas é um processo que ele estava formando ela. E ele faz isso com a gente também. A gente tem dificuldade de aceitar a justiça no início. É com esse processo de conhecer a justiça, de entender a justiça, que a gente vai aceitando, que vai compreendendo e vai colocando a nossa vontade na justiça. Então ela fala, ó, eu não, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me. Mas com tudo isso, não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr minha vontade para castigar nenhuma das tuas criaturas. Tá vendo? Não consigo colocar minha vontade para castigar ninguém, para ser um instrumento de castigo, para eu ser um instrumento da justiça, para através de mim ter um ato de justiça, para através de mim exercer esse atributo da justiça divina. Eu não tenho essa força, mas mas ele vai trabalhando isso na nossa alma. Eu lembro que eu tinha isso muito. Meu Deus, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, meu Deus, como eu tinha essa mesma vontade da Luísa, Jesus amado, que eu tive que morrer para isso. Como eu tinha essa vontade da Luísa, a mesma coisa. Como eu tinha isso e eu não sabia. E quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu quero tirar eu quero morrer para isso. Exatamente nesse exato momento. Eu não quero mais ficar assim de jeito nenhum. Eu não quero me opor à sua vontade em nada. Eu não quero, não quero, não quero. Eu descobri isso. Eu descobri que eu não tinha essa força também para pôr a minha vontade para castigar ninguém, para corrigir as pessoas. Mas quando eu entendi que eu tinha isso e que isso era um amor, era a forma que é um amor assim, que eu não queria me opor, que é só o bem, que é só o bem. Aí foi trabalhando isso em mim, porque eu não queria castigar ninguém. Eu não queria corrigir ninguém. Eu não queria ser instrumento, colocar a minha vontade para castigar ninguém, para corrigir. Mas se não, meu Deus, se eu não tivesse feito isso eu descobri trabalhando, né? Trabalhando como chefe. Meu Deus, como as pessoas estavam terríveis, como elas fazem coisas terríveis, infames, nojentas. E se eu ficar assim, não, Senhor, eu não vou colocar minha vontade para corrigir, eu não tenho força para colocar minha vontade para corrigir. O que ia virar as pessoas? Meu Deus, são coisas terríveis, infames, muito desordenadas e que eu falava, não tenho força, não tenho coragem. Quando vinha um pensamento assim, estar no fundo da minha alma, que eu pensava que as pessoas estavam fazendo alguma coisa errada e que eu teria que, por exemplo, abrir um processo disciplinar contra alguém, eu já rejeitava isso no fundo do coração, no fundo da alma, eu rejeitava essas ideias de processo disciplinar, de demissão, de conversas duras com as pessoas, de falar a verdade, falar que a pessoa está que se ela não mudar, que ela vai ter uma consequência grave, que ela vai ter que mudar, se ela não mudar, vai ter que
que sofrer as consequências. Eu rejeitava tudo isso. Eu não conseguia me ver, eu não tinha essa força de me ver falando isso para as pessoas, falando assim, igual eu faço hoje. Hoje eu falo, se tem que falar, Deus já me dá essa força, porque tudo está na nossa à disposição na alma, né? À disposição. E aí é Deus que fala, é Deus que faz, é Deus que tem essa força dele, e a justiça é dele em nós, né? Igual eu faço hoje. E, por exemplo, eu falei esses dias com um rapaz, eu já tinha conversado com ele 2 vezes para ele corrigir uma situação, ele não corrigiu. Aí de novo aconteceu. Eu já tinha conversado com ele, já tinha falado o que ele tinha que fazer, é para fazer assim, e a gente vou ficar observando. Aí eu falei assim, olha, eu já tinha conversado com você que tinha que fazer dessa forma, que você tinha que fazer isso porque é uma regra da empresa muito clara. E se você e você, na verdade, essa questão eu já tinha falado com ele, acho que uma vez, não sei, uma vez foi que eu falei para ele que ele tinha que cumprir essa regra. E aí eu voltei a conversar com ele esses dias de novo e descobri que ele não tá indo, não tá fazendo o que eu falei. Que tá, não é eu que falei, tá na regra da empresa, não foi uma coisa que eu criei da minha cabeça. Ele não tava fazendo. Aí eu falei para ele, ó, essa é a nossa última conversa sobre isso. A nossa próxima conversa, eu já vou abrir o processo. Eu não vou, já chegou no meu limite, não dá mais. Eu já expliquei, eu já falei, já te falei o que tem que fazer. Você não fez, não tá fazendo. Então, a nossa próxima conversa já é a, a nossa próxima conversa já é a punição. Mas aí ele pediu misericórdia, ele pediu misericórdia, ele pediu misericórdia. Vamos tentar fazer isso. Eu faço, mas vamos tentar de outro jeito. Vamos tentar de outro jeito. Eu tenho que fazer isso, mas dessa forma que você está falando para mim está muito complicado. Cumprir essa regra. Eu não consigo dessa forma. Vamos tentar, vamos ver para mim. Ele pediu misericórdia, ver para mim se não tem um lugar mais próximo para eu fazer. Tipo assim, ajuste, faz um ajuste, mas que um ajuste que não vai atrapalhar, que ele não vai deixar de cumprir o que tem que ser feito. Aí eu falei, eu vou pensar, eu vou tentar uma forma. Eu ouvi o que ele falou, eu vou tentar. Vou tentar. Se eu ver que não tem como mesmo, tem que ser dessa forma, aí você vai ter que cumprir, ou então vai ter a punição. Então, eu nunca falaria isso. Não é eu, né? Jesus. A gente é a vontade dele. Você fica. Esse conhecimento da divina vontade, essas verdades te dominam. Tipo assim, é sua vida, você não quer outra coisa. Então você faz o sacrifício que tiver que fazer, a morte que tem que morrer. Morre para sua vontade. Você morre para sua vontade e faz a vontade de Deus. E quer a vontade de Deus, não é só fazer, você quer ela para você. Então é muito incrível. Mas ela estava nesse processo, né? No volume 2 ainda, de ter que morrer para essa vontade. E vai chegar um momento que ele vai falar: vem minha vontade, vem minha vontade, volta, vem minha vontade. Não fica só nas virtudes, no estado de vítima, na santidade das virtudes. Vem minha vontade. Fazer junto comigo eu estou fazendo. Nossa, fazendo junto comigo o que eu estou fazendo. Então, eu estou dando ordem aos demônios para castigar. Você vem comigo, junto comigo. Você vem junto comigo na ordem para os demônios castigar. Meu Deus, é desse modelo. Você vem junto comigo, fazer o que eu estou fazendo, junto comigo, com minha filha, como minha filhinha, minha filha. Fazer junto comigo o que eu estou fazendo. Junto comigo. Coloca a sua mão junto com a minha.
sua boca junto com a minha, sua voz e a minha ser a mesma, dando a ordem para os demônios castigar. É desse jeito. Então, mas nesse momento ela ainda estava assim, né? Se opondo, se colocando na frente da justiça para aplacar a justiça, para não castigar as pessoas. Mas aí depois ele explica também, né? Você viver assim, na minha vontade, a justiça fica aplacada. Então, não é que você não vai viver aplacando a justiça. Você não vai, não é que você vai viver uma santidade que a viver a santidade divina aplaca a justiça. E era o que ela estava fazendo, tentando, não, ela fazia como vítima, né? Aplacar a justiça. Viver na santidade das virtudes, aplacar a justiça, tomar sobre ela os castigos, ela sofria para as pessoas não sofrer e tudo. Viver na vontade divina, aplaca a justiça. Deus não castiga tanto como deveria castigar as criaturas, porque tem filhos dele na terra, porque a vontade dele está bilocada nas pessoas, em almas que vivem na terra. E só pelo fato de ter filhos dele na terra, que vivem na vontade divina, filhos, né, que amam a vontade dele, que vivem com a vontade dele, a justiça fica aplacada. E ele não destrói tudo. Então é muito incrível.